Reforma tributária. Impactos tributários, financeiros e operacionais do IBS e da CBS. Bom dia a todos e a todas. E em nome da Escola Superior de Magistratura do Espírito Santo, eu dou boas-vindas a todos os magistrados e magistradas do TJ para uma palestra essencial sobre a reforma tributária. A Emenda Constitucional 132 de 2003 e a recente Lei Complementar 214 de 2025 inauguram um novo paradigma na tributação brasileira. Entramos na fase de regulamentação e implementação do IBS, do CBS e do imposto seletivo. Novos princípios, novos conflitos, novos desafios interpretativos surgirão. Se tem um tema que mexe com o bolso de todo brasileiro e com a cabeça de todo jurista, é o direito tributário. Hoje vamos descomplicar o que parece complicado, entender as tendências da reforma e do contencioso e do planejamento. Que possamos sair daqui hoje com mais perguntas, soluções e menos medo do DARF. Os impactos dessa mudança alcançarão inevitavelmente o Poder Judiciário e também as nossas declarações pessoais de imposto de renda. Por isso, o debate qualificado é urgente. Preparar a magistratura para esse cenário é dever institucional e garantia de segurança jurídica para a sociedade. Para nos guiar, temos a honra de receber 3 grandes referências: a doutora Raquel Cristina Nassif Nicolau, Dr. Eric Quedeves e o Dr. Flávio Chen Jorge, que aliam excelência acadêmica e experiência prática. Agradeço a presença de todos, que tenhamos uma manhã de grande aprendizado e declaro aberto o evento. Passo a palavra para o Dr. Flávio Chen. Vou esperar um minutinho, que tem um pessoal do interior. Não está, não? Será que ficou todo baixo ou precisa repetir? Não? No interior ficou bom, né? Alô? Passo a palavra para o Dr. Flávio. Estava no monte. Mas pode ir. Bom dia a todos. Gente, é uma satisfação muito grande, verdadeira honra poder ter aceito esse convite, que foi formulado pela doutora Glícia, para estar aqui com vocês hoje na MAGES, para tratar desse assunto que, como a Glícia disse, é um assunto de extrema relevância. A reforma tributária, aguardada durante muito tempo, né, ela promete, e de fato parece, né, fazer uma revolução em nossas vidas, né? E a iniciativa da MAGES me parece extremamente adequada, porque todos nós vamos sofrer com uma alta carga tributária, né? A realidade, nós viveremos, será essa, né, de uma alta carga tributária. E esses reflexos são reflexos, né, que trazem modificações, seja da nossa vida como pessoas físicas, né, seja da nossa vida como contribuintes e pessoas físicas, né, e principalmente na magistratura, né, porque hoje a realidade que nós temos é que existe uma força normativa do Poder Judiciário muito maior do que se tinha antigamente, por exemplo, quando houve uma grande reforma que foi a Constituição de 1988. A realidade hoje brasileira, né, demorou um pouco a acontecer quando comparado com outros países da Europa, onde a força normativa da jurisdição foi desenvolvida principalmente a partir, né, de 1980, 1990. Né, no Brasil, ela tornou uma realidade principalmente a partir do Código de Processo Civil de 2015, com o sistema de recursos repetitivos. Então, o judiciário hoje vai assumir, principalmente, né, pela atuação dos magistrados, uma postura muito importante em relação à interpretação dessas normas, né? Não só no âmbito da Justiça Federal, como estamos aqui com o Dr. Alexandre Miguel, né, mas também no âmbito da Justiça Estadual, né, porque, como nós vamos ver hoje, nós teremos reflexos em determinados impostos, né? Então, o ITCMD vai ter reflexos, nós vamos tratar disso, o ITBI vai ter reflexos. Então, impostos estaduais, impostos municipais, por via de consequência, sofrerão novas realidades, uma necessidade de atualização de valor venal dos imóveis, então uma realidade que se propõe completamente diferente daquilo que nós estamos habituados. E o papel do Poder Judiciário vai ser fundamental na interpretação dessas normas, porque nós sabemos, e essa é uma realidade, né, o Poder Legislativo hoje ele não é capaz de conseguir capturar, né, de forma correta, né, o fato social e aplicá-lo à vida das pessoas daí, porque o Judiciário assumiu uma função muito grande nesses últimos tempos. Dentro da estrutura daquilo que foi preparado, nós faremos o seguinte, né? Nós teremos inicialmente uma apresentação do Dr. Eric, né? Muito honrado de dividir, Dr. Eric, esse painel aqui com você, né? Na sequência, né, teremos aqui com a doutora Raquel, conhecida
principalmente por todos os magistrados do Espírito Santo e por todos os advogados, que dispensa comentário. Para mim é uma grande honra, né? Eu sou um advogado empresarial, né? Então, assim, poder estar aqui dividindo com 2 especialistas é muito interessante. E depois a minha participação vai ser algumas provocações, né? Então eu participarei mais como um debatedor que propriamente como um palestrante, com umas questões que me parece que são questões sensíveis para os magistrados de um modo geral. Tá? Então eu agradeço, Lícia, o convite, né? Agradeço a consideração que a Marge tem conosco, né? E passo então aqui a palavra para o Eric para que ele possa fazer a apresentação. Vou colocar agora. Ah, pode me vou colocar agora. Uhum. Uhum. Notícia. Oi, alô? Eu acho que não está saindo o som mesmo, né? Ah, tá. Mas dá para ouvir bem? Está? Tá. Casa vai escutar, né? Então, eu acho que eu nem preciso do microfone, né? O pessoal de casa vai escutar pelo Pela lapela? Então tá, então não vou dispensar o microfone. Bom, meus queridos, bom dia novamente a todos. É sempre uma grande alegria, né? Poder compartilhar um pouquinho disso que a gente tem estudado e aprendido nesses últimos meses, que tem sido tão inquietantes aí no âmbito do direito tributário. Sem muito exagero, eu vi que a gente está diante talvez da maior alteração estrutural no direito tributário que a gente teve nos últimos 50 anos, sem nenhum exagero. E antes de conversar um pouco sobre essa reforma que tem tomado tanta nossa atenção, eu de novo quero fazer por as palavras do professor Flávio, meu eterno professor, como eu disse, agradecer aqui a iniciativa da doutora Glícia, da Letícia, que organizou esse evento também de forma tão competente, perturbei bastante a Letícia nesses últimos dias. Então, obrigado, esse tema é de fato de uma grande relevância. A gente tem debatido a reforma com muita frequência, mas normalmente a gente leva essa discussão para contadores, advogados e principalmente para o empresariado. E o que a gente percebe é que existe uma grande preocupação do lado dos profissionais, dos advogados, dos contadores, com as questões técnicas da reforma. Como que isso vai impactar no dia a dia ali da operacionalização da nova forma de tributação, como que eu vou aplicar esse novo regramento. Mas se de um lado, por conta dos profissionais que operam com o direito, a preocupação é essa, é mais técnica, quando a gente ouve o empresariado, claro, a preocupação ela é um pouco diferente. A preocupação é muito mais econômica e financeira do que propriamente uma preocupação do que vai ser alterado do ponto de vista técnico. Então, eu lido já com direito tributário há algum tempo, né? Já há 15 anos de formado, fui aluno da professora Cristiane Mendonça, estou acostumado com esse tipo de discussão. E todo mundo aqui, né, de modo geral, tanto o empresariado quanto nós, enquanto contribuintes, a gente não está muito preocupado em saber por que o ICMS deve ou não deve compor a base de cálculo do PIS/COFINS. Estou falando a gente enquanto contribuinte, enquanto setor produtivo. A gente, no final, quer saber a resposta para uma pergunta muito simples. Quanto que eu tenho que pagar de ICMS? Quanto que eu tenho que pagar de ISS, de IPTU, de PIS, COFINS, de CSL, Imposto de Renda, de Combustível, ICMS diferencial de alíquota? O que a gente quer saber de forma simples é isso. Mas vejam, se para responder essa pergunta, que deveria ser simples, eu preciso contratar o escritório do Flávio para emitir um parecer tributário, ou se for um pouquinho mais difícil, preciso consultar a nossa estimada Raquel para responder como eu devo pagar, o que eu devo pagar, quanto eu devo pagar, eu digo sem exagero que a gente está diante de um sistema muito eficiente do ponto de vista arrecadatório, mas que do ponto de vista operacional, ele é um sistema falido. Porque essa pergunta ela deveria ser respondida de uma forma muito fácil. E não é. E aí, quando a gente olha para o setor produtivo, a gente vê que essa é uma dor muito, muito latente. Por quê? Tem uma coisa que é uma reclamação muito comum do empresariado e nós também. A gente sabe que a carga tributária no Brasil é muito alta. Isso é uma verdade. A nossa carga tributária ela se aproxima dos países de welfare state, com a diferença que nós não temos a devolução daquilo que nós investimos, daquilo que nós pagamos a título de tributo. Pagamos muito e temos muito pouco retorno sobre isso. É uma reclamação justa, é uma reclamação pertinente. Mas tem uma outra reclamação que essa eu digo que é até mais pertinente. A gente lida bem já com essa carga tributária alta. O problema hoje no Brasil não é uma carga tributária exasperada, que está lá realmente nos patamares da tributação, de maior tributação do mundo. O problema não é esse. O problema maior é a incerteza, é a insegurança. Eu tinha um cliente um tempo atrás que tinha um problema de importação de mercadoria e ele estava realmente muito indignado porque ele tomou um auto de inflação retroativo de 5 anos, jogou de 2% para 12% e as importações dele teriam que ser tributadas com 12%. E aí, no decorrer da conversa, eu percebi que o problema não era ser tributado com 12%. Foi, que se for 12% eu pago, não tem problema. O que é difícil para mim é ser tributado com 2% hoje e com 12% amanhã. É eu pagar 2% e o meu concorrente que importa a mesma mercadoria pagar menos que eu. Isso que é o problema. Essa que é a questão. Então, essa insegurança, essa incerteza, ela é muito custosa para a gente. Eu acho que eu passo aqui, né?
Então, a gente vive num sistema realmente muito complexo, muito custoso. Eu analisei o último relatório do Banco Mundial, que ele estima qual o custo de conformidade de cada país e quanto tempo gasta-se só para cumprir dever instrumental tributário, cumprir obrigação tributária acessória. No Brasil, a gente está no topo desse ranking vergonhoso. A gente gasta, em média, Raquel, aproximadamente 1.500 horas por ano só para cumprir dever instrumental tributário. E só tipo de comparação, os demais países da OCDE gastam em torno de 150 horas. Então, a gente gasta 10 vezes mais tempo só para saber quanto eu tenho que pagar, a quem eu devo pagar, quando eu devo pagar, o que eu tenho que pagar. Isso é vergonhoso. E aí, de novo, fazendo essas pesquisas estatísticas, eu descobri um dado que me causou muito alarme. Sabia, Raquel, que a cada dia a gente tem pelo menos 2 novas alterações tributárias na legislação brasileira? Muita coisa. Difícil lidar com isso? E se eu dissesse que não são 2 por dia? A cada hora a gente tem 2 alterações tributárias no Brasil. Estou considerando aqui estados, municípios, União, né? A gente tem mais de 5.500 municípios. A cada hora, 2 alterações. Ninguém dá conta de acompanhar isso. Ninguém dá conta. E Raquel, contadora, eu sempre digo que ser contador no Brasil é um ato de coragem, porque ainda que você cobre bem, receba bem, a responsabilidade que você assume é muito grande e é muito desestimulante, porque ninguém dá conta de acompanhar uma complexidade dessa. A gente tem magistrado aqui que atua em vara de fazenda pública. Quantas vezes a gente recebe autos de infração daquele contribuinte, Flávio, que ele não sonegou um centavo, ele não deixou de arrecadar nada para o Estado. Mas ele cometeu um equívoco na hora de preencher a declaração, deixou de informar um código de nota fiscal e aí vem uma autuação cujo valor cobrado é maior do que o tributo que ele sequer deixou de receber. Então, esse é um cenário muito caótico. E aí, eu faço coro aqui a palavra do professor Augusto Becker, a gente vive de fato no manicômio tributário. E nesse contexto de manicômio tributário, chega para nós a emenda constitucional 132, que eu digo que tem um objetivo muito claro. Ainda que a gente vá continuar vivendo no manicômio tributário, pelo menos que nós fiquemos medicados e mais dóceis, para lidar melhor com esse cenário caótico. Então, o nosso contexto hoje é esse, é um sistema caótico, complexo, mais de 5.500 municípios, cada um com sua legislação de ISS, 26 estados, Distrito Federal, cada um com seu ICMS, União Federal com uma legislação extensíssima de PIS e COFINS, e isso é custoso, isso não funciona, isso faz o nosso sistema ficar muito ineficiente. Então, o nosso cenário atual é esse. E aí eu fixo uma premissa. A gente precisa de uma reforma tributária? Estava conversando com a Raquel agora mais cedo. A gente precisa desesperadamente. Essa que está aí, essa que não foi representada, talvez não fosse melhor. Mas eu ainda acho que melhor essa do que continuar com esse cenário caótico que a gente tem na tributação sobre o consumo. E como que funciona hoje, grosso modo, a nossa tributação? No Brasil, assim como nos demais países do mundo, de modo geral, a gente tributa 3 grandes fatos. Ou tributa-se renda, ou tributa-se consumo, ou tributa-se patrimônio. Esse gráfico de PIS aqui é um gráfico do Brasil. A gente concentra muito nossa tributação sobre consumo e tributa proporcionalmente pouco renda. E patrimônio normalmente tributa-se menos. Mas a gente, na contramão das melhores práticas internacionais, a gente de fato tem concentrado nossa tributação principalmente sobre consumo. E isso tem todas as suas vicissitudes, né, como vocês bem sabem. E agora, para contextualizar um pouco melhor o que essa reforma está alterando, o que a gente tem hoje, né, Flávio, de tributação sobre consumo? Os principais tributos que incidem sobre o consumo. Na esfera federal, a gente tem PIS e COFINS, na esfera estadual ICMS, na esfera municipal ICMS. Não coloquei o IPI aqui, porque o IPI, para a gente, ele hoje é um pouco menos interessante, mas ele também é um tributo que vai ser substituído pelo novo IVA dual. E o que acontece? Cada um desses tributos, PIS, COFINS, ICMS e ISS, ele tem sua própria materialidade. Então, quando a gente fala de PIS e COFINS, eu estou falando de um fato gerador ligado à receita, à aquisição de faturamento, e essas discussões, elas acabaram trazendo muitos problemas para a gente. Porque se eu tenho uma tributação sobre consumo pulverizada e cada tributo com sua própria materialidade, isso abre campo para uma série, para uma enxurrada de demandas. PIS e COFINS tem 20 anos, mais ou menos, que a gente está discutindo se ICMS integra ou não integra a base de cálculo dessas contribuições. A gente demorou 20 anos para decidir isso. E até hoje, a gente está discutindo se o ISS também deve ou não deve ser incluído na base de cálculo do PIS e COFINS. Até hoje. ICMS, circulação de mercadoria. Estamos discutindo, até hoje, né, a STJ pacificou agora, se circulação de mercadoria entre estabelecimento do mesmo contribuinte gera ou não gera o dever de pagar ICMS. ISS, a alocação de bem imóvel, é ou não é prestação de serviço? Então, essas discussões, elas são complexas, são discussões que se arrastam por décadas no judiciário, vocês sabem muito bem disso, e isso acaba criando uma complexidade muito indesejável para o sistema. Essa discussão de PIS e COFINS, ela custou aproximadamente 340 bilhões para a União Federal. Isso é um valor absurdo. E o governo perde dinheiro. Se ele perder o PIS, pode ter certeza que ele vai compensar de outro lugar. Então, o nosso sistema hoje é caótico. A gente tem basicamente esses tributos aqui que incidem sobre consumo. E o que a emenda constitucional fez? A emenda constitucional 132,
ela trouxe para o Brasil um modelo de tributação que ele já é aplicado com muita eficiência ao redor do mundo. Um modelo de tributação de imposto de valor agregado. E o que é esse imposto de valor agregado? Talvez a principal característica, né, Raquel, é que esse imposto ele vai incidir só sobre o acréscimo que acontece em cada operação. Talvez o principal objetivo seja eliminar aquela tributação em cascata. No nosso caso brasileiro, a gente tem uma peculiaridade. Por razões ligadas ao Pacto Federativo, a gente vai ter um IVA dual. A gente vai ter um IVA que ele é subdividido em CBS e IBS. Na esfera federal, PIS, COFINS e o IPI, que vai desaparecer parcialmente, eles vão ser substituídos pela CBS, Contribuição de Bem e Serviço. No âmbito estadual e no âmbito municipal, tem um erro ali, peço desculpa, acabei de ver, ele vai ser substituído pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esses tributos, eu costumo dizer, deixa eu só... vai. Pronto. Eles são tributos que eu, até utilizando uma terminologia da professora Flávia, eles são tributos gêmeos, mas gêmeos bivitelinos, não idênticos. São tributos que compartilham mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, mesmo sujeito passivo, hipótese de imunidade, os regimes favorecidos, regras de cumulatividade, regras de creditamento, tributos idênticos. Então, sempre que em uma operação incidir IBS, com certeza absoluta, sem qualquer margem para discussão, vai incidir também CBS. E por que gêmeos bivitelinos, Eric? Muito parecidos, mas não idênticos. Porque apesar de toda essa homogeneidade com relação aos principais critérios ali da regra matriz, eles têm duas diferenças importantes. Primeiro, as alíquotas vão ser distintas. A alíquota do IBS, que é o tributo compartilhado entre município e estado, vai ser maior que a da CBS, e a competência é distinta. CBS pertence à União, IBS vai pertencer aos estados e aos municípios numa competência compartilhada. Inclusive, tem se discutido muito aí sobre a constitucionalidade disso, porque os municípios praticamente perderam, não tinha muita voz, perderam agora toda a voz nessa nova formatação. E aí, uma questão muito relevante é que eu falei para vocês que a tributação sobre o consumo é muito pulverizada hoje. A gente tem PIS e COFINS com uma materialidade, ICMS com outra completamente diferente, ISS com outra diferente também, e isso criou muitas discussões ao longo dos últimos 20 anos, discussões pesadíssimas, como eu falei para vocês, a questão da incidência ou não, a inclusão ou não do ICMS na base de cálculo das contribuições federais, se fato A ou fato B configura ou não fato gerador do ICMS. O que o IVA resolve? O IVA, uma característica muito pertinente, é que ele é um tributo que a gente chama de um tributo de base ampla. Qual que é o fato gerador? A hipótese de incidência da contribuição CBS e do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços. O que gera o direito de pagar, a obrigação de pagar esse tributo? Qualquer fornecimento oneroso. Se eu estou diante de um fornecimento oneroso, você está diante de uma operação que, inevitavelmente, vai ser objeto de incidência dos novos tributos. Então, quando você cria uma base ampla, você sepulta várias discussões que nós tivemos ao longo dos anos. Não interessa mais se é a prestação de serviço, se é a circulação de mercadoria, se é receita, se é faturamento, pouco importa. Se você está diante de um fornecimento oneroso de qualquer coisa que seja, você está diante de uma hipótese de incidência do IVA, do IBS, da CBS. Então, locação de bem móvel, que hoje não está no campo de incidência do ISS, não tem mais discussão. Outras situações aí que a gente discutia se estava ou não, estaria ou não no campo de incidência de vários desses tributos, hoje também essas discussões vão ser sepultadas, porque tudo que for fornecimento oneroso de bem, de serviço, material ou imaterial, ele entra na hipótese de incidência desses novos tributos. E aí a lei complementar, ela até traz aqui, né, para fins desse artigo, considera a operação onerosa, tal, aí fala de compra e venda, locação, licenciamento, mútuo oneroso, doação, com contraprestação e benefício do doador, prestação de serviços, nem precisava desse rol exemplificativo, porque qualquer dessa situação, ela é tranquilamente classificada como uma prestação onerosa. Então, vai ser objeto de incidência dos novos tributos. E aí, talvez o maior mérito desse novo sistema tributário seja a implementação plena do regime da não cumulatividade. E quando eu falo de regime de não cumulatividade, eu estou falando diretamente do tratamento legal que a gente confere à sistemática do creditamento. Hoje a gente tem PIS e COFINS não cumulativo, a gente também diz que o ICMS é um tributo não cumulativo, mas é um tributo não cumulativo com muitas deficiências. A gente tem diversas exceções, diversas discussões sobre o que pode e o que não pode ser objeto de creditamento. E isso acaba gerando um efeito inevitável de tributação em cascata. Se eu me perguntar, Eric, quanto você pagou nesse objeto, nesse controle? Apesar de lidar com o direito tributário todos os dias, eu não sei dizer. Eu não sei mais ou menos, né, claro, mas não sei dizer quanto eu paguei. Agora, quando Vossas Excelências estão em outros países que tem IVA, está no supermercado, olha lá na gôndola, vou comprar um item de $5, está assim, $5 plus tax. A gente sabe exatamente quanto está pagando pela mercadoria e quanto está pagando de tributação sobre aquele bem. Hoje, eu não consigo dizer para vocês.
justamente porque o nosso sistema de não creditamento ele é muito deficitário. E qual que é o mérito hoje dessa nova forma de tributação? Um dos princípios que a reforma está trazendo para a gente é o creditamento amplo e quase irrestrito, com pouquíssimas exceções. Vou passar aqui, ficou um pouco pequeno, mas a emenda constitucional 132, ela diz claramente que o imposto é não cumulativo, compensando o imposto devido com o montante cobrado em todas as operações anteriores. E aí ela traz, acho que aqui, a única exceção que a gente tem hoje para acreditamento são bens de uso e consumo pessoal. Eu não vou entrar nessa discussão, que eu acho que o detalhamento não é tão relevante para a gente, mas hoje a regra é credita-se de tudo, a regra vai ser credita-se de tudo, com exceção daqueles itens que estão expressamente elencados na Lei Complementar 214 de 2025. Então, essas discussões todas sobre o que pode, o que não pode acreditar, principalmente no ICMS, no PIS e COFINS, elas também vão ser praticamente sepultadas, vão se exaurir, porque agora a lógica é inversa. Antes, você tinha uma legislação que dizia o que você podia acreditar. Agora, a gente tem uma legislação que diz o que você não pode acreditar. E isso é um grande avanço, porque isso vai impactar diretamente na transparência tributária. Falando ainda, aí aqui tem as questões do que é considerado bem de consumo pessoal, que a gente pôs daqui a pouco relevante, mas o que é importante para a gente, e aí talvez a gente vai falar da primeira grande divergência que aconteceu entre os estudiosos, entre os professores da reforma. O princípio da não cumulatividade está lá na emenda constitucional 132. A emenda diz que o tributo ele vai ser compensado, o imposto devido vai ser compensado com o montante cobrado nas operações anteriores. Como acontece hoje. O contribuinte adquiriu uma mercadoria, sujeito ao ICMS, ele tem direito ao crédito, independentemente daquele tributo da operação anterior ter sido ou não ter sido recolhido. Veja, isso é importante. Independente do tributo que incidiu na operação anterior ter sido recolhido ou não, isso gera direito de crédito. Se não for recolhido, o Estado que usa seus mecanismos de cobrança para receber o que é devido. A emenda constitucional, no artigo 153, parágrafo 5º, inciso 2º. Está pequeno, mas eu faço questão de solicitar para vossas excelências. A emenda cria uma exceção. Ela diz que o regime de compensação, que é a lei complementar, pode dispor sobre o regime de compensação, estabelecendo hipóteses em que o crédito fica condicionado à efetiva verificação do recolhimento do imposto. Então, vejam, regra geral, você acredita naquilo que foi cobrado, independente de ter sido pago ou não. A exceção que a emenda trouxe, em algumas situações, a lei complementar pode condicionar o aproveitamento do crédito ao efetivo recolhimento. Então, me parece, assim, de forma muito clara, que aqui a gente tem uma ideia de exceção. Mas já adianto que não foi isso que vingou na lei complementar. Quem teve a oportunidade de assistir às exposições da SEST, da Secretaria Especial de Reforma Tributária, lá do Daniel Abi, do Daniel Lória, eles tinham uma fala muito insistente sobre os objetivos da reforma. Eles falavam em diversas ocasiões que o objetivo da reforma era aniquilar, extinguir, acabar com qualquer possibilidade de fraude, sonegação e inadimplência. E aí, fraude, sonegação e inadimplência são situações muito distintas, né? Fraude e sonegação é caso de polícia. Inadimplência, não. O contribuinte fica inadimplência pelas mais variadas razões, né? Razões comerciais, não é que ele é um sonegador, ele não está fraudando. Mas, de qualquer forma, tudo isso foi colocado no mesmo bolo, e o objetivo da reforma, confessadamente, é esse, acabar com fraude, sonegação e inadimplência, embora sejam situações distintas. E, para fazer isso, o que foi empurrado goela abaixo do contribuinte na lei complementar? Aquilo que era exceção, que deveria ser exceção, ou seja, condicionar o creditamento ao pagamento, virou regra. Lá na lei complementar de 2014, o artigo 47, eu não vou ler, mas ele diz o seguinte, à vontade. Ah, ótimo. Eu não estou acostumado com esse nível de tecnologia, não. Bom, deixa eu dar uma... Peraí. Mas aí some um pouco do texto, né? Enfim. Não, tá ótimo. Mas eu leio aqui para vocês. Então, a lei complementar, diferente do que previu a emenda constitucional, ela transformou uma exceção numa regra. E por que isso aconteceu? O exemplo internacional que deu origem a isso aqui é um exemplo de fraude que acontecia nos países do leste europeu, principalmente Romênia e Bulgária, que tinham IVA, mas com uma diferença específica. Lá, o ressarcimento do crédito das operações anteriores ele era feito em dinheiro. Ao invés de você dar direito a crédito e compensar, o contribuinte pagava o débito full e depois ressarcia em dinheiro do que incidiu nas operações anteriores. E isso criou um cenário muito fecundo para uma fraude que foi conhecida como fraude carrossel. Os contribuintes faziam várias operações de circulação de mercadoria, por isso, fraude carrossel, mercadoria circulando simbolicamente entre um contribuinte e outro, entre um e outro, gerava-se crédito nessas cadeias, mas esse tributo nunca era recolhido.
E aí o Estado ficava com um passivo enorme, mas ele era obrigado a reconhecer o direito de crédito e fazer o pagamento, né, o ressarcimento para o último contribuinte da cadeia. Então, nesses países, quando percebeu-se isso, criou-se uma metodologia para tentar acabar com esse tipo de fraude. Condicionou-se a efetiva utilização do crédito ao pagamento dos tributos que incidiram na operação anterior. Eu já adianto que isso não deu certo, vou falar depois por que isso não deu certo, mas o exemplo internacional que deu origem a essa sistemática que acabou vingando na implementar foi esse, uma tentativa de acabar com fraude e com sonegação. E essa talvez tenha sido a primeira grande divergência entre os professores da reforma, porque me parece que, de fato, a emenda constitucional trata essa situação de condicionar crédito ao efetivo pagamento como uma exceção, não como uma regra, como o fez a lei complementar. E por que a ideia de exceção talvez seja até mais adequada? A gente sabe que tem alguns setores que, de fato, têm um histórico de fraude, de sonegação. Então, talvez faça sentido que eu fale, olha, o pessoal do café, eu vou criar uma exceção. Eu só vou permitir que você se acredite se você comprovar que o tributo da operação anterior foi recolhido. Mas aí você tem uma justificativa para a exceção. E não foi isso que aconteceu. Hoje, qualquer operação que acontecer no âmbito do IBS, CBS, o direito de crédito ele só vai ser reconhecido se o tributo da operação anterior tiver sido efetivamente recolhido. O que vingou foi isso, e eu já adianto que provavelmente isso vai ocupar a pauta do judiciário nos próximos anos. Então, a não cumulatividade talvez seja o ponto mais relevante que a gente tem hoje nessa nova tributação, nesse novo modelo de tributação. A gente também tem alguns princípios muito importantes que eu acabei... Bom, vamos lá. Bom, não estou localizando o slide, mas a reforma ela trouxe também 3 princípios muito relevantes, que são o da simplicidade, o da transparência e o da neutralidade. E esse da neutralidade vai trazer consequências muito gravosas para o Estado do Espírito Santo. Simplicidade e neutralidade são um pouco autoexplicativos, né? Simplicidade é o último adjetivo que a nossa tributação atual é, né? 1.500 horas por ano para saber quanto você vai pagar de tributo, não tem nada de simplório nisso. Simplicidade é você calcular de forma rápida, efetiva, com segurança, o que você deve, a quem você deve e quanto você deve. Segundo princípio, transparência. De novo, zero transparência. Por conta dessa não cumulatividade muito deficiente que a gente tem hoje, eu não consigo, de novo, dizer quanto eu paguei de tributo na aquisição desse item. Não dá para saber. É quase impossível saber. E a neutralidade. Esse princípio da neutralidade, de novo, é ele que vai trazer consequências graves para o nosso Estado. Por quê? Uma tributação neutra, claro, é uma tributação que ela não atua nem positiva, nem negativamente nas decisões de consumo, nem nas decisões da cadeia produtiva. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar o carro e andar aqui em direção à Serra, passar pelo Civit, a gente vai ver um número enorme de empresas que estão ali estabelecidas e só estão ali estabelecidas porque o Estado do Espírito Santo concede benefício fiscal de ICMS. Quando a gente está Brasil afora aí participando de eventos, a gente fala que é do Espírito Santo, normalmente a resposta que vem, você é daquele Estado que concede os benefícios de ICMS? Eu falei, eu sou daquele Estado que concede os benefícios de ICMS. O Espírito Santo ele pautou a sua política de desenvolvimento, talvez nos últimos 50 anos, na concessão de benefício fiscal. E aí ficou para trás em logística, ficou para trás em diversas questões estruturais que ele deveria ter investido, está correndo atrás agora, né? Eu acho que a gente está conseguindo reverter isso, mas está fazendo isso muito a desse tempo. Mas o fato é, centenas, milhares de empresas que hoje estão no Espírito Santo não estariam aqui se não fosse benefício fiscal de ICMS. Elas não estão aqui por conta de mercado consumidor, não estão aqui por conta de proximidade com matéria-prima ou por questões logísticas. Só vieram para cá por conta de benefício de ICMS. Tributação influenciando diretamente as decisões dos agentes econômicos. Isso vai acabar. Com o princípio da tributação do destino, o Espírito Santo não tem mais condição de conceder benefício fiscal, porque não interessa se a empresa está aqui ou não. O que interessa é para onde aquele bem ou serviço vai ser vendido. Então, se o mercado consumidor não está aqui, não dá para você conceder um benefício de ICMS. Isso vai acabar. Então, esse princípio da neutralidade, que opera nesse sentido, de você evitar que a tributação gere, né, que influencie nas decisões dos agentes produtivos e dos agentes de consumo, ele vai impactar diretamente no Estado do Espírito Santo. E aí a gente vai precisar se reinventar, como a gente tem corrido atrás, mas de fato ainda é uma incógnita como que isso vai funcionar daqui para frente, porque de fato a gente vai sofrer muito com isso. Vai sofrer muito. Então, grosso modo, eu acho que esse é o cenário macro que a gente tem do novo regime. A gente vai ter a extinção desses 5 tributos e a criação do IVA dual, IBS, CBS. A promessa é de simplificação, mas eu adianto que, embora eu acredite que vai existir uma simplificação do ponto de vista operacional, essas discussões que a gente tem hoje, elas vão demorar muito a acabar. A gente tem um período de transição que começa em 2027 e vai até 2032, mas vejam, até 2032 eu ainda vou ter ICMS incidindo nas operações. Então, dia 31 de dezembro de 2032 eu vou ter ICMS. Se o contribuinte não recolheu aquele ICMS, talvez eu possa ter uma autoinfração ainda em 2037.
que vai ser discutido no Conselho de Contribuintes talvez até 2040. Então, talvez até 2050, vocês vão estar julgando demandas de ICMS aqui. Então, essa simplificação ela vai demorar um pouquinho para chegar. Mas, antes tarde do que nunca. Esse é o contexto geral da reforma. Eu falei aqui de algumas questões que, por mais que elas estejam sendo implementadas de forma efetiva no Brasil agora, não como atividade, neutralidade, são questões razoavelmente conhecidas de vocês. Nada que é uma grande surpresa. Mas tem uma temática, que essa eu gosto muito, tenho estudado ela um pouco. Eu costumo dizer que... Perdão, querem tirar foto? Desculpa. Onde? Eu costumo dizer que essa reforma, ela não é uma reforma só tributária, ela também é uma grande reforma do sistema arrecadatório brasileiro. Bom, aí vou pular esse resuminho da reforma. Aqui a gente tem realmente um tema disruptivo, uma grande novidade, algo que vai impactar profundamente no dia a dia, principalmente dos contribuintes e no fluxo de caixa das empresas. E a gente vai precisar entender isso aqui bem. O Brasil é o, se não me engano, o quarto país com o maior número de transações financeiras instantâneas do mundo. Acho que a gente está perdendo para a Índia e mais 2 países que eu não me recordo quais, mas quarto país com o maior número de transações financeiras eletrônicas instantâneas do mundo. E o split payment, por mais que pareça uma coisa nova no âmbito tributário, de fato ele é algo que eu vou mostrar para vocês que ele já acontece no dia a dia, embora vocês talvez não tenham percebido. Quando você faz uma compra no marketplace qualquer, comprei um bem lá na Amazon, você faz um único débito na sua conta, e esse único débito na sua conta, ele é automaticamente dividido em vários créditos. O fornecedor do serviço ou do bem recebe a parte dele, o marketplace, a Amazon, recebe a parte dele, o transportador recebe a parte dele, o cartão de crédito recebe a parte dele, só que a gente nem se dá conta disso. Isso acontece de forma automática. Isso acontece no nosso dia a dia. E no contexto da reforma, alguém perguntou, se isso já acontece no privado, por que não importar isso também para as relações jurídico-tributárias? E eu faço um parênteses. Como que acontece hoje o sistema arrecadatório? O contribuinte emite nota fiscal, emite várias notas fiscais ao longo do mês, faz várias vendas, várias prestações de serviço. No final do mês, ele junta tudo aquilo, ele apura quanto ele deve de ISS, de ICMS, e ele tem lá mais um prazo de 15, 20 dias para fazer o recolhimento. Então, hoje funciona assim. Esse é um sistema que favoreceu muito o comércio. Por quê? Tem uma questão de fluxo de caixa que, para mim, não foi muito óbvia, Raquel, quando eu comecei a advogar, mas para você certamente é. Há algum tempo começou a pipocar muitas ações envolvendo aquela questão de ICMS, TUD, né? Vossa Excelência deve lembrar disso. E aí, a gente até conseguiu algumas liminares atrás, e a EDP nem é parte nesse processo. A EDP não figurava como parte nessas ações, só que a EDP ela precisava, às vezes, ser acionada para instrumentalizar o depósito judicial ou não pagamento daquela quantia. E, para mim, não fazia diferença se a EDP ia cobrar o ICMS ou não, porque ela repassava isso para o Estado. E a gente começou a perceber que a EDP estava fazendo corpo mole para cumprir as decisões. Estava um pouco difícil para cumprir. Aí fiz uma reunião lá, e aí eu ouvi o óbvio. Eric, esse valor do ICMS, o ICMS eu acho que é a segunda maior fonte de arrecadação do Estado. Esse valor do ICMS, ele fica aqui no nosso caixa, às vezes, mais de 30 dias. Não sei nem quantos milhões. Então, eu fiz essa cara. Eu falei, entendi. Acabou que depois cumpriam as decisões, mas não era algo irrelevante para eles. Isso eu quero dizer. O dinheiro do fisco transitar no caixa do contribuinte, às vezes é muito importante. E hoje, é isso que acontece. Hoje, a dinâmica é essa. Eu faço a apuração no final do mês, emito a guia e tem mais um tempo para pagar, e o cliente me paga, aquele dinheiro entra full no meu caixa, eu só vou entregar a parte do Estado depois de 30 dias, às vezes mais. Hoje acontece assim. E essa dinâmica, ela também favoreceu muito sonegação, de novo, fraude e inadimplência. Criou um campo muito fecundo para todo tipo aí de não pagamento. E aí, perguntaram no contexto da reforma, se a gente já faz esse split de pagamento na esfera privada, né, a gente entra no Uber, paga, o Uber recebe a parte dele, a plataforma recebe a parte dele, o cartão recebe a parte dele, e ninguém reclama disso, o sistema funciona muito bem. A gente nem percebe, mas o split já acontece no nosso dia a dia o tempo inteiro. Então, por que não importar isso para o sistema tributário? E aí, essa ideia não partiu do governo, não partiu dos bancos, partiu de alguém da sociedade civil. Não foi ideia da CERT, não foi ideia de ninguém do governo. Vou falar depois quem foi o pai dessa ideia. Mas aí, para que o split funcionasse, a gente precisava interligar alguns sistemas. Já tem uma dificuldade. Primeiro, eu digo que quando essa notícia foi solta na mídia, quando isso foi divulgado, ela foi recebida com muita euforia. Porque o split ele já vai diretamente ao encontro da ideia de simplicidade. Ao invés de eu ficar lá apurando quanto eu devo pagar, no momento em que minha operação é liquidada, o governo recebe a parte dele e eu recebo a minha, ou seja, menos trabalho para mim. O governo gostou muito da ideia porque isso caiu como uma chave na ideia de aniquilar fraude, sonegação e inadimplência. Porque se eu não dou nem a chance dos recursos transitarem no caixa do contribuinte, como que ele não vai me pagar? E hoje, pagamento é tudo eletrônico.
Então, o governo comprou a ideia, a mídia comprou a ideia. Mas, passada essa euforia inicial, começaram a fazer algumas perguntas. O sistema bancário falou, opa, bacana, split, mas quem que vai custear isso? Eu vou ter que fazer, mas quem que vai custear isso? Ah, mas a lei complementar tem uma previsão lá de ressarcimento de um fundo, tá, mas quanto? Começaram a fazer perguntas. Aí o empresário, passada a euforia inicial, falou, opa, mas como assim o dinheiro vai direto para o caixa do Estado? Eu uso esse dinheiro, eu trabalho com esse dinheiro. Como assim? Então, passada essa euforia, começaram -se a fazer alguns questionamentos muito pertinentes, muito relevantes, e que, de fato, tem nos preocupado muito. A questão do fluxo de caixa ela vai ser diretamente afetada pelo split. Então, antes, se o empresário vendia 1 milhão de mercado... Ah, esse cidadão, Miguel Burrado, ele que deu a ideia do split, está um pouco diferente do que ele desenhou, mas ele que trouxe essa ideia, né, que de fato é nova, é disruptiva, e foi comprada tanto pelo governo, quanto pela sociedade civil, quanto pela mídia. Aí, euforia, questionamentos, impacto no fluxo de caixa. Então, hoje, se o nosso contribuinte vende 1 milhão de mercadoria, ele paga 17% de ICMS, ele tem R$170 mil que não são dele, transitando no caixa dele, às vezes, por mais de 30 dias. Eu vou te dizer que isso faz falta. Hoje, com o split, hoje não, quando o split foi implementado, isso vai acabar. E aí, eu vou passar um pouco rápido isso aqui é uma questão mais técnica sobre o split, como que ele vai ser implementado, a gente precisa de uma administração conjunta, uma plataforma unificada, as normas têm que ser idênticas, você não pode ter uma normativa para o IBS e outra para o CBS. Os documentos fiscais vão ter que ser padronizados. Hoje, a realidade atual ainda, né, agora está mudando, né, com a reforma, mas cada município tem o seu próprio modelo de nota fiscal e às vezes muito diferentes, então não funcionaria dessa forma. A gente vai ter que padronizar tudo. E tem um conceito que esse eu queria gastar um pouco mais de tempo, porque isso é relevante para a gente entender essa dinâmica do split. Vai ser criada uma chave de vinculação que vai unir, que vai identificar uma determinada operação, um determinado fornecimento de bem ou de serviço ao seu respectivo pagamento. Então, quando o banco liquidar um boleto, receber um PIX, liquidar uma TED, ele vai saber que aquele valor que entrou ali, ele diz respeito à nota fiscal número tal. Essa chave de vinculação vai linkar a operação do contribuinte com o pagamento no sistema bancário. Sem esse link, o split não funciona. E o nosso split, como o governo mesmo disse algumas vezes, ele é um split inteligente. Ele não é um split que vai simplesmente segregar o percentual que incide sobre aquela operação do restante do valor da operação. Ele vai se comunicar em tempo real com o comitê gestor, com a plataforma de apuração, para saber se aquele contribuinte eventualmente tem crédito, para saber se aquela operação eventualmente já foi liquidada ou não foi liquidada, e aí sim ele vai eventualmente fazer ou não fazer o split. Então não é só uma arrecadação do percentual que incide sobre aquela operação. É, de fato, um regime de apuração, uma contabilização acontecendo ali em tempo real. Essa, pelo menos, é a promessa que a gente tem hoje, e por isso, essa expectativa de que haja, de fato, uma simplificação nas rotinas contábeis, que a gente só vai saber em 2027. E aí, como que acontece? Eu já vou caminhar para encerrar. Hoje, uma venda de bens e serviços entre duas empresas, o fornecedor X vende para adquirente A, vende a mercadoria por R$10 mil, né, no contexto da transação comercial, ele emite o documento fiscal, e aí nesse documento fiscal tem o valor do produto e o IVA, o imposto de valor agregado. Aí você sabe exatamente quanto você paga pelo produto e quanto você paga de tributação. E nessa nota fiscal tem essa chave que vincula a nota fiscal a uma dessas modalidades de... Mas ele não está... Não, mas ele tinha que ir completando aqui. Peraí. Pronto. Quando o pagamento é feito por meio de um desses meios eletrônicos, esses são os meios que a lei complementar prevê, tá? Por isso que eu trouxe eles aqui. Cartão, TED, PIX, boleto. Se for dinheiro, não tem como fazer isso. Quando esse pagamento acontecer, o banco não vai liberar esse dinheiro para o fornecedor. Primeiro, ele vai fazer uma consulta automática à plataforma do comitê gestor. E lá, ele vai descobrir se o contribuinte tem crédito, se o tributo foi pago, se ele não foi pago. E nesse momento, se o contribuinte tiver crédito suficiente para quitar aquele débito, não acontece split. Você recebe integralmente R$ 12.500, que é o nosso exemplo aqui. Se o contribuinte não tiver crédito, aí acontece o split. Ele vai receber o valor da nota menos o IVA. O pagamento é dividido instantaneamente, tal qual acontece hoje com essas várias plataformas digitais que eu falei para vocês. Então, se o tributo não for pago, vai acontecer o split. Aí o valor é segregado, parte para o contribuinte, parte para o comitê gestor, que vai administrar IBS e CBE, IBS,
que é o tributo que substitui ISS e ICMS, competência compartilhada entre estados e municípios, e a outra parte que vai para a União Federal, para o Tesouro Nacional, que é a parte do IBS. Então, resumidamente, esse é o sistema que vai funcionar com a reforma tributária. Eu falei sobre isso há mais ou menos 30 dias, e há 30 dias a gente tinha uma previsão certeira de que esse sistema ia ser implementado em 2027. Passou-se 30 dias e agora a notícia é: estamos tendo dificuldade para implementar o sistema. Provavelmente ele não entra em vigor em 2027. Mas é uma questão tecnológica, e questões tecnológicas são resolvidas com maior ou menor tempo. Então, isso aqui vai virar uma realidade. As empresas vão precisar se adaptar, principalmente na questão do fluxo de caixa, vão precisar ter cuidado para saber se a operação já foi objeto de split, ou se não foi objeto de split, porque se não foi, ele tem que pagar, se foi, ele não vai precisar pagar de novo. Então, vai criar novas rotinas contábeis, mas, de novo, a promessa é de simplificação e a gente está muito ansioso para ver como isso aqui vai funcionar. Tem algumas outras situações aqui em que o split não acontece, mas eu vou poupá-los desses detalhes, são questões mais técnicas. O que eu queria deixar bem claro aqui é que, de fato, a gente está diante de... Não é uma mudança de nomenclatura, simplesmente. A gente está realmente diante de uma mudança estrutural, tanto na forma como a gente tributa, quanto na forma como a gente arrecada. E se, de um lado, né, os contribuintes, os advogados, vão precisar se inteirar disso para operacionalizar essa nova sistemática, vocês também, no dia a dia, vão precisar entender muito bem como isso funciona, porque, inevitavelmente, várias discussões elas vão chegar nos gabinetes de vocês, e isso vai precisar ser enfrentado. Eu acho, de novo, que o nível de discussão, de demanda, de briga, talvez ele até aumente, mas vai ser uma discussão diferente. Agora, ao invés de discutir se o serviço A ou o serviço B é hipótese de incidência do ISS, a discussão vai ser outra. As discussões vão ser novas, vão ser diferentes. A gente só vai saber realmente os problemas que vão acontecer quando o sistema começar a rodar. A gente ainda está na fase de teste, né, Raquel? A gente já tem aí IBS e CBS incidindo, mas com alíquotas assim, simbólicas. O sistema ainda não está rodando na sua completude. Isso vai começar em 2027. Então, em 2027, se preparem, porque essas discussões elas vão começar a chegar no judiciário, sem dúvida alguma. Bom, esse que eu queria falar foi um contexto geral. Raquel, vou passar a palavra para você. Obrigado pela atenção a todos. Com certeza, certamente. Eu mando para a Letícia. Aí ela distribui. Isso, vendo por aqui mesmo. Isso. Querem o microfone, tá? Tá bom, né? Deram para ouvir, né? Acho que eu falo. Bom, eu vou quebrar um pouquinho aqui do protocolo, porque para mim é uma emoção muito grande estar aqui hoje. Vem uma honra enorme, porque venho da contabilidade, né? Está conosco há mais de 3 décadas do que eu lembro, fora antes do meu pai. E é um legado em que ele deixou, e ter a honra de estar dando essa sucessão familiar aqui hoje, com esse zelo que ele deixou de legado, de trabalhar com muita dedicação, com muita ética e dedicação mesmo de corpo e alma. Ele foi até eleito pela lista tríplice como desembargador. Isso é uma honra na profissão dele, ele se sentia muito honrado. E eu estar aqui hoje, eu peço um pouco, é uma emoção muito grande. E eu quero estar passando para vocês aqui, com essa mesma responsabilidade e dedicação, de um tema relevante, que traz impacto e mudança, tanto do judiciário, da economia, do social, na vida de cada um. E é algo que quero agradecer a oportunidade da doutora Glícia, né? Onde eu tive no meu jantar de network fazendo para os meus clientes a reforma tributária, ela me fez esse convite. E agradecer por estar aqui com 2 grandes celebridades para mim, o Eric e o Dr. Flávio Cheim, que é uma honra a gente estar passando aqui um tema. E para muitos que já me conhecem, que eu vejo aqui, agradeço, né, por estarem aqui prestigiando e parabenizo, porque a reforma ela impacta de uma forma estrutural, conceitual, tributária e social. Ela acho que, a maior impacto que a gente está vivenciando. E eu vou só me apresentar, né, para quem não me conhece. Eu sou Raquel Nassif. Eu não era Nassif no nome, gente. Todo o judiciário me nomeava como perita Raquel Nassif. Eu tinha que ir lá com minha certidão de casamento, porque eu não tinha o Nassif. E eu faço a contabilidade de cartórios, né? E que é um braço do extrajudicial e que eu vou estar trazendo aqui um pouquinho só.
e que foi aonde me facilitou a incluir o nome na CIF, porque antes eu precisava de ter 3 juízes, 3 pessoas para poder identificar o meu nome, e eu era muito reconhecida como Raquel Nassif. E o cartório me proporcionou isso de uma forma muito fácil, muito rápida. Demoro mais agora nos meus documentos pessoais, para falar a verdade. Mas é com muita honra que eu trouxe o nome dele para mim, e que a gente teve hoje a marca Nassif Contabilidade, né? E é uma honra muito grande, e a confiança em que vocês depositam no nosso escritório, e com essa mesma confiança a gente vai estar passando aqui. E então nós temos, depois dessa grande, né, explanação conceitual da reforma dos sistemas, eu trago que realmente é a maior revolução fiscal da nossa geração. Ela vem com a questão que eu estou dando continuidade, que é um dos marcos que traz, é o split payment, para o mundo social cultural. Por quê? Muitos já viajaram para o exterior, né? E como o doutor Eric falou, o IVA é uma linguagem cultural, social, de um nível social. Vocês pensem um cidadão no supermercado que não viajou para o mundo, ele vai levar e querer levar o supermercado, o arrozinho dele, ele vai falar, você pagou 10, mas você deve mais 10. Vai ser um impacto social, cultural, para esses consumidores, porque é um bem de consumo, né? E ele precisa ainda também ser divulgado isso para a sociedade, além dos impactos tributários. Isso é uma coisa básica. Mas o split payment, como o Dr. Eric falou, é uma divisão que ela é gigante. Nós temos uma cultura, vocês sabem, do judiciário e do Estado, do devedor quanto mais. E que ele existe, né? Ainda existem previsões para que ele compre, que quem compre dele seja onerado, né? Seja de um tributo. E esse devedor quanto mais, na regra da divisão do split payment, não vai existir mais, como o doutor Eric falou. Porque o imposto, a reforma tributária veio como imposto da justiça, da transparência, de acabar a sonegação, de ter a arrecadação. E essa forma criada, ela traz uma dinâmica de fluxo de caixa muito rigorosa. Por quê? Eu posso ter crédito, que é uma situação que eu vou trazer aqui, que é o que o doutor Eric trouxe, o princípio da não cumulatividade. E isso da não cumulatividade é muito fácil para quem é do comércio, para quem é da indústria, mas para nós aqui, eu, prestadores, magistrados, e os que lidam até realmente nas varas da fazenda, execução e do federal, ok, eles têm esse conceito. Mas para o empresário, para o contribuinte, entender isso é difícil. Esse crédito amplo, o que vai ser débito e crédito na minha operação de prestação de serviço, em que eu atuava como uma situação de pagar somente ISS. O ICMS ele já vinha nesse regime da não cumulatividade, o IPI, o PIS e a COFINS já vem. Isso é uma situação em que a gente percebe do contencioso, né? E uma ansiedade do governo para o 2027, a CBS, né? Porque essas letrinhas ficam muito, todo mundo falando, o que é isso, o que é isso? Eu encontro muito, eu fui falar para essa, que esse monte de letra, Raquel, CBS, BS, né? Mas é a Comissão sobre Bens e Serviços, que eram o antigo PIS e COFINS, né? Que vai deixar de existir em 2027, e nós ainda vamos caminhar até 2032, com 33, com o ISS junto, e o ICMS também, lado a lado ali, né? Nós vamos trabalhar com 2 legislações. Elas vão deixando de existir aos poucos. Como o IVA, ele veio de uma... A gente, né, o brasileiro copia, todo mundo traz muito do lado de fora, né? Eu falo que nada copia, nada se muda, tudo se copia. Nós somos federação, né? Federação não dá para fazer uma coisa só. Então, começou já aí a divisão. Com essas consequências que você tem uma legislação só, a lei complementar está juntando isso, dividiu por conta da federação, mas é uma única lei, onde o doutor Eric trouxe. Os municípios estão reclamando, os estados também. O impacto social para o nosso estado foi uma questão de insegurança muito grande, porque tributariamente a nossa região, embora a Sudeste ela fica Nordeste, são alíquotas de 7% com 12%, a gente não produz, a gente teve um atrativo no nosso estado por ter incentivos fiscais, e os incentivos fiscais, o Estado fala muito que não vai acabar ainda, mas e depois? Porque nós vamos ser gradativos, né? O 2027, ele não vem para o IBS ainda. Ele vem para o CBS, ele vai indo 0,9, 0,1, esse ano de 2026, que seria destaque. E aí, o que está acontecendo? Dentro dessas mudanças de não cumulativo ou crédito dos destaques. As empresas vieram para poder fazer um destaque, onde se deveria ter uma base de cálculo para se fazer 0,9 e 0,1,
E isso aconteceu de uma forma muito rápida no ICMS. Por quê? A Receita Federal ela já era integrada no SPED fiscal com a nota fiscal modelo 55 do ICMS. Que eu lembro que, assim, eu sou um pouco mais velha mesmo, né? E aí nós vivemos a mudança de bloco, série D, a evolução para processamento de dados e viemos a nota fiscal eletrônica. Nossa, isso foi algo gigante, porque ali já começou uma premonição dessa reforma, porque a nota fiscal eletrônica, a Receita Federal começou a legislar para o Estado. E como o doutor Érico falou, o regulamento do ICMS, os códigos tributários municipais, mas eu digo mais do ICMS, né? Ele é uma coxa de retalho. É convênio, é ato, é CONFAS, é ato corporativo, é legislação que não acaba mais. E isso, a Receita Federal botou um modelo de nota, não viu o regulamento do ICMS e fica o comerciante, o industrial, tendo que atender às regras do federal e a gente a regra do regulamento, porque um não fala com o outro, né? E quer fazer, como dizemos aqui, vai lá abaixo. É isso que vai ser. E como vai ser, nós estamos fazendo. E eu trago esse cenário para agora para o serviço. Por quê? A prefeitura, ela evoluiu para a nota fiscal eletrônica, mas não do sistema SPED. Ela era própria. E pasme que a única forma eletrônica integrada, coitada, era dos MEIs. A única nota fiscal nacional. E o governo veio, fez a lei complementar implantando todas as penalidades para o empresário e de cumprir a regra da nota fiscal nacional de serviço, que eu digo a vocês que é uma mudança que ela vai muito além do que só conhecer. Porque o modelo da nota fiscal nacional, ela traz umas letrinhas também de CST, CCLESTRIB, SINDIOP, que isso vai dar mais complexidade para que as pessoas consigam aplicar essa nota fiscal e não dê o amparo para que em janeiro desse ano, eu falo que no meu primeiro dia de janeiro, eu falei, meu Deus, socorro, o que eu vou fazer? Os clientes ligando, Raquel, como é que nós vamos emitir a nota, né, no portal, e o portal dando defeito, não entrava. Essa conta Gov, eu falo que aquela senhorinha é linda, né, mas podia botar alguém, uso óculos, mas vamos melhorar o óculos dela, porque ela não reconhece a gente, você bota sinal, ela não vê, ela não lembra, ela não tem memória, você entra uma vez, você tem que entrar de novo. É um sistema que estressa, né? E você precisa, é a ferramenta usual. E agora saiu que a gente vai ter que ter Gov para fazer check-in, né? Mas vamos pular essa parte. E aí, vem os clientes falando para nós que somos responsáveis por ser operadores do direito, e a Receita tem a norma, tem a lei, mas não tinha criado o comitê IBS ainda, o regulamento. E botou a nota fiscal. E as prefeituras? O que elas fizeram? Não sabia também não, porque elas não mandam mais. Elas recebem ordem do federal. E aí vem hoje uma situação real. Ela diz que cada município pode aderir ainda ou não e criar o seu modelo e repassar. Isso está gerando um caos. Por quê? No serviço, ela criou um modelo de nota fiscal, onde o arquivo eletrônico tem todos esses campos de destaque do 0901, que não teria recolhimento esse ano, mas ele não aconteceu. Na hora que você ia para a nota fiscal que você vai hoje, ela tem simplesmente uma nota nacional, você diz o tomador, o prestador, destaca o NBS só no final e pronto. Mas isso está ainda de acordo com a lei complementar, com as notas técnicas que ela colocou? Não, também. Então, nós estamos vivendo na prática uma situação de que o governo está, cada dia mais, como o doutor Érico colocou ali, querendo automatizar. A gente já vive, né? Hoje a pandemia trouxe uma evolução da tecnologia muito grande, avançou, acho que o que a gente teria em 10 anos, nós fizemos em 2, em termos do que estaria esperando. Só que a gente ainda também não está preparado para essa mudança também, nem eles. E estão cobrando e fazendo, e a gente tem o CBS, a gente ainda não sabe a alíquota efetiva, né, doutor Érico? Tudo está na estimativa. Isso, 6, Pode? A lei não traz. Ela está construindo, né? Estima-se. Isso. A reforma não tem o objetivo de aumentar isso. A arrecadação, tem que manter os mesmos níveis de arrecadação do que não. Isso. Então, para isso acontecer, eu preciso fazer um cálculo de quanto em média foi arrecadado da reforma para eu estipular a nova alíquota. Isso. Então, esse cálculo está sendo feito. Por isso que até hoje a gente não tem a definição exata da alíquota que a gente vai ter. Tem que ser uma alíquota ponderada para não aumentar e não diminuir a arrecadação. E a alíquota é a primeira coisa que a gente procura. Isso, e é isso que o doutor Érico trouxe, isso traz também mais insegurança, né? Mais cenários, mais estimativas, e a mudança já acontecendo, e o governo cobrando.
E ele fazendo. E a questão do split payment, que é uma base muito grande, porque a proposta de que antes de eu dever, se eu saber se eu vou ter crédito ou não, o governo já ficou com o meu dinheiro. Vocês têm doméstica em casa, sabe, não é? Quando você tira aquele ECA, que ele já disse que você está devendo para frente sem ter devido. Olha que absurdo. Gente, eu nunca vi aquilo na minha vida, né? Eu devo antes de dever, é um compromisso futuro, né? Mas ela coloca. E isso vai ser o split payment. Ou seja, vocês vão gerar, a gente vai gerar receitas, né? Seja de serviço, seja de venda. Nesse ato, vai ter um mecanismo e que vai ter um cruzamento de dados e uma apuração assistida, né? Aonde o governo traz tudo isso para a gente como se fosse uma falsa sensação de simplicidade. E o sistema ficou, é o quê? Mais agressivo, ele está arrecadatório, ele trouxe formas de caixa para a União, ele não quer nem mais esperar do Estado para lá, ele que pega e repassa depois como vai ser. Então, é um impacto que traz, além de carga tributária, de federação. Por isso que os governos, alguns, acho que juntou, foi Espírito Santo, Rio Grande do Sul, que fizeram antes para aderir, não estavam bloqueando a reforma passar, a lei complementar, porque eles se juntaram para tentar chegar num contexto onde esses estados não ficassem prejudicados no imposto da origem. Porque isso impacta, né? E a gente sabe que a lei é dos grandes para baixo, né? Infelizmente. E a gente sabe que esse impacto, ele vem de segmentos. A indústria, igual essa questão dos capos, a gente vem cobrando. Cadê? Me prova que isso vai ter economia. Me prova que isso não vai ser aumento. E aí não tem, né? Fica tudo estimando, IBPT, todo mundo. E o que a gente sente na prática? Que o setor da indústria, por essa lógica da não cumulatividade da origem, o imposto, ela vai se beneficiar. Ah, ok, então meus produtos de consumo, eles vão vir mais barato para a população. Mas e os nossos serviços? Que não incidiam nada de ICMS? E as locações, que era o serviço, bem que ela está trazendo ainda com a lei 2022, outra polêmica de aluguel, mas vamos pensar, voltar um pouquinho dentro do que a gente tem para hoje, né, de fato e do que se tem. Então, essas situações vão onerar, ou seja, alguém vai começando a pagar a conta, né, para um outro segmento, para uma outra estrutura. O comércio está vivendo, a gente percebe quando eu vou em loja, quando a gente fala que é contador, todo mundo já quer, né, conversar, falar um pouquinho da reforma e tudo. Eu falei, vou começar a não falar, né? Descansar, mas mentira, eu gosto, eu amo ser contador e falo mesmo, eu amo a minha profissão. Mas aí eles falam, nossa, como é que vai ser? Eu falei, gente, os fornecedores não te ligaram ainda não? Porque uma grande diferença é o que o doutor Eric falou lá na fala dele, é o pagamento. Antes, o crédito e os débitos eram pelas notas, né? Infelizmente, quando eu atuei numa perícia da operação do vinho, os créditos e débitos, independente de pagar ou não, a pessoa fez milhões de toneladas e tudo, fato que o processo é público, né? Não tem problema. E foi. Só que agora não. Eu preciso saber quem vão ser os meus fornecedores, para quem eu vou vender, por quê? É o princípio da não cumulatividade. E essa mudança vai além de saber se eu vou pagar mais imposto ou menos imposto, é cultural. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Se eu pensar igual a Gabriela, nasci assim, cresci assim e vou morrer assim, não vai ser no escuro. Se ele sobreviver ou não, não sei também. Gabriela vai morrer. Gabriela vai morrer. Por quê? E aí eu venho as empresas do Simples, que elas estão numa encruzilhada. E a gente sabe que o mercado, o Sebrae falou que é a que mais emprega, e se acabar com elas? E eles não previram, jogaram uma responsabilidade e saiu agora também uma outra mudança da opção para janeiro, que a gente estava acostumado, né, fazer opção, as empresas planejarem. Será que eu vou para o Simples? Será que eu não vou? Isso antecipou para setembro agora, não mais para janeiro. E ainda vai ter que essas empresas que são do Simples, realmente, por falta de estrutura, porque não tem condições de ter um jurídico, de uma consultoria, às vezes o empresário ele é o financeiro, ele é o caixa, ele é o vendedor, você tem de tudo nesse segmento. E ele vai ter que escolher se ele vai pagar o IBS e o CBS por dentro ou por fora. Porque dentro dessa cultura toda da não cumulatividade e dentro do que a gente trouxe lá, eu até não passei ali do slide anterior, que eu botei o 70 e o 75, é esse imposto por fora. O empresário que uma vida inteira calculou o imposto, igual o doutor Eric falou, não consigo saber, né? O IBPT, a Dilma, na época, o Lula, botou que teriam que ter a estimativa de impostos que tem na nota para o consumidor saber, né? E a gente destacou que o Instituto, graças a Deus, trouxe uma estimativa dos impostos quanto que incide e você destacava. Mas era uma estimativa, tanto faz eu estar no Simples, era por segmento. E agora o empresário vai ter
que saber realmente calcular o preço dele, porque se ele continuar como era antes, ele não vai estar certo, porque ele tem que saber, meus fornecedores são confiáveis? Será que eles vão quebrar? Porque ele vai me gerar crédito. Se ele não for, se meus fornecedores forem mais o tal do B2C, né, B2B, que é consumidor pessoa física ou pessoa jurídica, ele vai ter que ter esse conhecimento para poder decidir uma questão que não é só tributária de imposto, vou aumentar, vou diminuir. Ela vai além. A reforma tributária veio trazer, eu vejo uma lição, sabe? Que o empreendedorismo no Brasil, nós somos muito nato ali, né? De trazer, fazer, ser empreendedor, ligar, no instinto, né? Artistas. Só que ela veio dizendo agora, olha, não adianta ser artista, não. Você tem que saber fazer. Você tem que ter gestão, você vai ter que ter ferramenta, você vai ter que ter sistema. Porque se você não souber dos seus números, você não vai conseguir decidir, tomar decisões certas. Eu preciso saber. E a maioria que a gente vê não sabe fazer um controle de estoque porque minha vida inteira foi assim, porque eu fiz assim e porque eu fui, né? E aí é uma situação de risco também, porque eles vão ter que se estruturar e às vezes não vão ter custo e nem vão saber. E aí o que eu vejo de um impacto social, talvez. Estima-se que no primeiro ano, né, os preços para nós, embora seja a expectativa do governo é realmente diminuir e os custos e os serviços ter uma precificação, um poder de aquisição melhor, pelas pessoas não saberem, o que vocês acham que elas vão fazer? Ela vai botar por dentro? Não, eu vou achar que vai ter mais, eu vou aumentar. Eu entendo que vai ser isso. Quem não sabe vai fazer isso. Agora, quais as consequências disso também? Será que ele vai manter no mercado? Alguém vai comprar dele? Não vai comprar? Será que ele vai ficar dentro do que o mercado vai nivelar nessa situação? Só que nós já temos pouco tempo, né? Nós já estamos na metade de 2026, praticamente, né? Eu falo assim, que mais daqui a pouco é Copa do Mundo, eleição acaba assim, não é? E a gente, quando vê, foi, né? Então, são situações em que eles ainda, o governo com o pessoal do Simples, eu trago um pouco pela minha parte contábil, né? De uma visão ali também, que as certificações e informações das empresas do Simples Nacional, o governo parece que ele não quer mais ninguém do Simples, não. Por quê? Ele quer todo mundo lá naquela coisa do PIS e COFINS, que ele arrecada fácil, e ele está no judiciário, não, doutor Alexandre Miguel, como o Eric falou, que são demandas, prejuízos de créditos e tudo, ele quer simplificar para ele e arrecadar mais fácil. Mas simplificar para nós aqui, eu digo que não tem. Tem a simplificação do cobrar de uma vez e fazer. Porque é uma demanda aonde o empresário ele vai ter que ter uma estrutura, o judiciário vai ter que entender de duas legislações, mas com decisão de uma. Como será isso? É um desafio, né? Federal ali, o estadual, municipal, aonde isso ainda vai estar, com o mesmo fato gerador. Pode ser. Olha, é de você. Vai acabar? É isso aí. É algo, eu falo, ela é gigante, percebe? Porque ela cria de um cenário e traz decisões e que ainda também vão estar junto ali, né? E aí eu trago dos cartórios, que é um braço do extrajudicial também, que a lei complementar não tratou como diferente setor. Não criou um documento igual os DERES da energia que ela trouxe. E eu falo que eu tenho expertise nesse segmento, e é impressionante como que eles não aprendem a lidar com o segmento de cartório, porque ele é sujeito. Ele tem CNPJ, mas não é pessoa jurídica, ele paga ISS, mas não é empresa variável, ele é privado, mas é público, ele não é empresa para pagar IRPJ, CSL, ele não precifica, né? Ele não bota preço. E aí, como que entra numa situação dessa? E a lei complementar diz que os serviços públicos de taxa não têm incidência de CBS e IBS, mas o cartório está lá. Por quê? Porque ela é uma atividade, pessoa física, organizada em elemento de empresa. E aí, tá lá. E isso é um serviço que não pode ser onerado e tudo, mas está com o IBS e IBS vai ser por fora, porque ele já é assim. Ele já funciona com o imposto por fora, né? Porque as taxas dos fundos são por fora. E às vezes a gente encontra algumas pessoas falando que os cartórios cobram o preço que quer, que um é isso. É falta de conhecimento, de base, né? Não tem. Mas, então, é uma situação que, cobrado por dentro, por quê? O CBS e IBS, os municípios, eles têm
os fundos como realmente são só repassadores arrecadatórios, só para intermediar. E na lei complementar não tem exceção, não teve nada. Imagina, vai ter que pagar todos esses fundos junto com os emolumentos? É o que está lá. E fora que ela diz que na hora dos custos dos imóveis, as taxas não entram para compor. Aí olha os conflitos da lei e de tudo que está, e eu sou contribuinte, eu não posso ter o princípio da não cumulatividade. Enfim, é uma mudança e que a gente ainda está. Foi constituído o regulamento agora do IBS semana passada, e a gente tem uma esperança. Isso o próprio governo veio trazendo das penalidades, que ela vai ter ainda até abril do ano que vem, mas a gente está vendo que é fato. Não adianta ignorar e dizer que por causa disso não se vai aplicar a reforma. E o governo já está com tudo prontinho, porque o CBS, que era o antigo PIS e COFINS, ele já regra o lucro real há anos. E isso, para ele vê que é uma forma de arrecadar fácil, né? E com esse crédito amplo, ele já fez as contas antes. Então, o Simples ou os outros mecanismos, ele não quer ficar com um monte de regime, não. Nós já fizemos várias análises internas de clientes que nós estamos migrando para o lucro real. Porque se ele vai pagar IBS, CBS, e ele tem ali um outro acréscimo, o lucro real para ele agora vai ser melhor. Então, assim, aquilo que a gente tinha como cultura de que era bom o lucro presumido, que era bom algumas situações de rodo ou não, né, trazendo, a gente precisa reconstruir. Eu fui fazer pós-graduação em reforma tributária e o pessoal falando para mim, mas vai mudar? Eu falei, não, tudo bem, mas eu preciso mudar o meu modo de pensar. Eu preciso pensar diferente, eu não posso ser induzida, porque nós estamos há mais de 30 anos fazendo regulamento, fazendo planejamento tributário. E agora nós estamos começando literalmente do zero. Porque é tudo novo, não temos nada, nenhum fato para trás. Foi uma coisa básica que era um cliente perguntando para nós do serviço, eu posso cancelar a nota? Não tinha nada no regulamento, não tinha nada. Vamos decidir junto, cliente. Se conseguir cancelar, vamos tentar, porque não tem nada dizendo na lei complementar, o regulamento do ICMS não vale mais nada, você liga para a prefeitura fala, olha, eu só mando as informações para o Portal Nacional, só isso que a gente faz. As regras são lá. Só que eu ainda fico com ISS e ICMS até 2029, 30, para ele ser extinto. Então, você pensa, nem as próprias prefeituras estão com suporte para orientar os contribuintes. Eu fui para João Neiva e achei muito interessante o que o fiscal fez. A prefeitura convidou os contribuintes, compartilhou, fez os conhecimentos para orientar, né? E de uma forma educativa e não punitiva. Isso é louvável nesse momento. A Receita, ela precisa também, ela fala muita coisa, precisa ter humildade de chegar nos municípios e nos estados mais próximos, porque é uma situação gigante para todo mundo, e tem que aplicar, né? Tem que se fazer, tem que trazer. Então, assim, o que a gente veio trazendo, né, doutor Ego, doutor Fábio, que a gente trouxe dentro de uma forma menos muito jurídica, menos tudo, mas na prática dos reflexos, dos impactos, né, do que a relevância desse tema, parabenizá-los mais uma vez, porque realmente isso vai impactar em vocês, e até na vida também, porque a gente sabe, né, tem filhos, ou próprios empresários, recebe herança, tem empresas, tem situações, e que isso impacta, né, diretamente também na situação de cada um que está aqui. E eu termino aqui, né, trago agora para a gente estar aí algumas, né, dúvidas, trazendo, né, doutor Flávio, das intervenções e trazer. Muito obrigada.